Aos teus pés tu reinas, vestido de glória. Os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, tu és muito mais. Ó Santo Deus, derramo sobre ti, Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Jesus. Amigos, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Hoje é um dia muito feliz para a nossa família. Comam e bebam todos vocês. Aproveitem o banquete.
Ela veio se redimir dos pecados, só pode ser. O que esta mulher está fazendo aqui? Ela está prostituta. Ela não era para estar aqui. Por que estão murmurando? Eles estão dizendo que essa mulher é uma prostituta. Estão falando a verdade. Então não poderia estar aqui. Eu não aguento mais passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver no mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Como Jesus pode permitir que uma pecadora lhe beije os pés? Se esse homem fosse o profeta que pensei, ele saberia que tipo de mulher ela é. Simão, tenho algo a lhe dizer. É mesmo? Diga então. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Acho que o que mereceu o maior perdão. Tem razão. Vê essa mulher. Eu vim à sua casa e você não trouxe água para os meus pés. Ela, porém, derramou lágrima dos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito e desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Eu perdoo seus pecados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Sua fé a salvou. Vá em paz. Deixa eu abrir aqui o meu vídeo para eu poder falar com você nesta manhã, dar a você o meu bom dia. Hoje nós vamos aí começar, estamos finalizando o livro de Mateus. Eu sei que foi uma jornada muito especial na sua vida. Tenho certeza que você foi muito abençoado, né, por esses meses de estudos aí com o Caleb, com o Rafael. Eu também tive o privilégio de ministrar algumas aulas, e eu tenho certeza que foi uma jornada maravilhosa aí sobre o livro de Mateus, e nós estamos entrando aí na fase final. Falaremos hoje sobre o vaso de alabastro. Semana que vem vamos falar sobre a
a ressurreição, e em seguida entraremos aí no livro de João, né? No Evangelho de João, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vai trazer aí uma compreensão maravilhosa para você sobre o Evangelho de João. Porém, eu queria, antes de entrar nessa aula de hoje, queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Eu sei que você já tomou aquele café, né? Que você já está aí tranquilo, já está preparado para a gente começar a nossa aula. Então, eu queria que você agora fechasse os seus olhos, que você orasse, que pedisse ao Espírito Santo para que ele nos conduza nesses próximos minutos. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos essa manhã, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nesta manhã, Deus, podemos estar estudando a sua palavra. O Senhor que diz que a sua palavra é lâmpada para os pés, que ela é luz para o caminho, Senhor. E nós queremos que os nossos pés, que o nosso caminho seja sempre alumiado pelo Senhor, seja sempre guiado por Ti, Pai. No nosso caminho, o caminho dos nossos filhos, que eles sejam sempre conduzidos e guiados pelo Senhor. Que nesta manhã, doce Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, Pai, fale ao coração de cada um dos meus irmãos, conectados conosco aqui através da rede social. Pai, que o seu Espírito Santo possa ir em cada casa, em cada família, Deus. E nesta manhã o Senhor nos ilumine nosso coração, ilumine nosso entendimento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, para a porção que o Senhor tem separado para cada um de nós. Espírito Santo, eu coloco a vida de cada irmão da igreja nas suas mãos. Coloco cada família, Senhor, diante do Senhor. Peço a sua bênção, peço a sua proteção, Senhor, sobre as famílias da igreja, em nome de Jesus. E peço ao seu Espírito Santo que continue a falar e a ministrar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estava dizendo, nós estamos finalizando aí o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler aí o Mateus, capítulo 26, vamos falar hoje sobre o vaso de alabastro, né? Sobre aquela mulher, aquela história tão linda, né? Que é relatada aí no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, e até mesmo no Evangelho de João. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa história tão linda que nos ensina tanto sobre a adoração. Eu queria que você que está com a sua Bíblia aí, né, como é um momento de estudo da palavra do Senhor, eu creio que você está com a sua Bíblia aí do lado. Se você não tiver com a Bíblia em papel, como a minha, eu tenho certeza que você está com o seu celular. E eu queria começar lendo esse texto da palavra de Deus aí juntamente com você, que diz lá em Mateus, então, 26, a partir do versículo 6, que diz assim: Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Pois é. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. E tem mais, hein? Eu lhes asseguro, eu garanto, que em qualquer lugar do mundo, ou seja, eu lhes garanto que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também será contada a história desta mulher. Olha só, hein?
A história dessa mulher, agora Jesus garante que vai ser anunciada em todo lugar. E eu quero, então, continuar aqui com você. Eu vou aqui abrir a nossa tela. E nós vamos falar, então, hoje sobre a morte e a ressurreição do Senhor, que é a nossa aula 12, que vai ser dividida em duas partes, né? E hoje, então, nós vamos falar sobre o vaso de alabastro, né? Que é a história que a gente leu lá, que a gente acabou de ler aí em Mateus, capítulo 6, do versículo 13 e em diante. O vaso de alabastro. Vamos ver um pouquinho da história, né, dessa mulher que o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos fala. Quero só abrir um parênteses aí, porque existe essa história contada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, de Lucas e João, e às vezes a gente pode pensar que é a mesma história, né? Mas Mateus e Marcos, né, dá a impressão que é uma outra história. Por exemplo, lá em João fala que Jesus estava na casa de Lázaro. E Maria era conhecida dos discípulos, era uma conhecida de Jesus. E esse texto aqui que a gente leu fala que era uma mulher que aparentemente não era conhecida, né, pelos os discípulos de Jesus. E outra questão interessante que a gente pode perceber é que no texto de Mateus e no texto de Marcos fala que estava a 2 dias da Páscoa. E o texto de João e de Lucas fala que estava a 6 dias da Páscoa. Então a gente percebe aí que são duas histórias diferentes, embora assim com muita semelhança, né? Mas então eu quero falar um pouquinho para você da história dessa mulher, né, que derramou aí um perfume caríssimo sobre Jesus. Uma mulher que entra possivelmente sem ser convidada, né? E ela entra e ela derrama então esse perfume caríssimo sobre Jesus, e ela derrama o que de melhor ela tinha, ela derrama o que de mais precioso ela tinha, ela derrama aos pés do Senhor. E é uma cena até inusitada, né? De repente, estão todos lá no jantar e estão ali conversando sobre tantos assuntos, e de repente surge essa mulher, ela entra na casa, no lugar onde Jesus está jantando com a pessoa que o convidou e os seus discípulos, e eles estão ali conversando, e de repente essa mulher, ela entra, e a atenção, então, da narração aqui de Mateus se volta para o que acontece a partir da entrada dessa mulher naquele local onde Jesus estava. E ela entra e derrama, então, o perfume sobre Jesus. E o texto que a gente leu, né, fala aí para nós que os discípulos de Jesus, né, os que estavam ali naquele local jantando, ficaram indignados. Eles ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício. Ficaram indignados e perguntaram assim, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Olha só que coisa interessante, hein? Os discípulos de Jesus veem aquela mulher entrar, né? A Bíblia não fala o nome dessa mulher, só diz que é uma mulher que entrou no local ali onde Jesus estava, e ela rouba, então, a cena, e ela já entra, e ela derrama esse perfume caríssimo sobre Jesus. É como se os discípulos e as pessoas que estão ali à volta, elas olhassem e falassem, nossa, o que essa mulher está fazendo? Meu Deus, olha o que essa mulher está fazendo, olha o que ela está derramando. Ela está derramando esse perfume tão caro.
sobre Jesus. Que desperdício é esse? Esse dinheiro poderia ser, esse perfume, ela podia doar, né? Ela podia trazer esse perfume, ela podia doar, e a gente venderia isso aí, a gente poderia ajudar muita gente pobre. E a Bíblia fala que esse perfume valia 300 denários. Olha, 300 denários era 300 dias de trabalho, né? De um trabalhador braçal, 300 dias de serviço de um trabalhador braçal. Olha, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Por isso que os discípulos de Jesus, eles olharam aquilo e eles ficaram indignados. Irmãos, eu quero direcionar essa aula aqui, não no sentido do que o que é o vaso de alabastro, tá? Eu quero focar com você na atitude dessa mulher e o que nós podemos aprender com a atitude dela. Então, a minha aula vai ser nesse sentido, ok? Então, os discípulos de Jesus ficaram indignados com a atitude daquela mulher, e eles disseram assim: poxa, mas isso é um desperdício. E parece que todos que estão na sala, eles não têm uma compreensão de quem é Jesus. Parece que todos que estão ali na sala, naquele instante, parece que eles não têm a compreensão de quem é Jesus, e parece que, por mais que Jesus está falando com eles, está há 3 anos andando, caminhando, falando sobre coisas eternas, Jesus está ensinando, está falando que está chegando a hora, está chegando o momento, mas parece que eles não conseguem compreender. E aí essa mulher, parece que conduzida, né, pelo Espírito Santo, ela vai até Jesus e ela unge Jesus, ela derrama o óleo sobre Jesus. E os discípulos, então, sem compreender o que estava acontecendo, porque eles estavam, a sintonia deles estava completamente diferente, porque eles olharam para a atitude daquela mulher, e eles falavam assim: poxa vida, essa mulher está maluca, como é que ela desperdiça tanto assim? E isso, meus amados, é uma questão que hoje também é muito forte nos nossos dias, né? A gente percebe hoje que as pessoas, quando se trata de algo para o Senhor, às vezes a gente vê como um desperdício, né? A gente olha e vê como um desperdício, aquela pessoa que fala assim: poxa vida, mas por que eu tenho que fazer tanto? Por que eu tenho que me consagrar tanto? Por que eu tenho que desperdiçar a minha vida tanto assim na igreja? Por que isso, né? E às vezes as pessoas não conseguem compreender, mas o mais interessante nesse texto aí é o seguinte: por que eles ficaram tão indignados se o dinheiro nem era deles? Ou melhor, se o perfume nem era deles, não estava saindo nada do bolso de ninguém? Por que a atitude dessa mulher, ela deixou os discípulos de Jesus e as pessoas que estavam ali na sala tão indignados? Por que isso, né? Porque, a meu ver, essa mulher, ela tem uma percepção que eles não têm. Ela tem uma percepção de alguém que vai para adorar a Deus. E eles estão ali caminhando com Jesus e eles muitas vezes não estão percebendo, eles não estão ali percebendo quem é Jesus e o que está para acontecer. Então, quando eles olham para aquele perfume, quando eles olham para o gesto daquela mulher derramando perfume sobre a cabeça de Jesus, eles não percebem um gesto de adoração, eles veem desperdício, porque eles não vê adoração, eles veem dinheiro sendo jogado fora, eles veem vida sendo jogado fora. São 300 dias de um trabalhador braçal que está sendo derramado. E eles olham e falam assim: não, isso
causa uma certa indignação na vida dos discípulos de Jesus que está ali presente naquele momento, né? E isso faz a gente pensar na nossa adoração, né? O que eu estou entregando para Jesus, o que eu estou dando para o Senhor, né? Mas aí você pode pensar assim, talvez, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o melhor da nossa vida precisa ser entregue para Jesus. Eu estou dizendo para você que o melhor precisa ser entregue aos pés do Senhor. A gente não pode querer entregar para o Senhor aquilo que não nos custa nada, né? O próprio Davi, né? Você se lembra lá quando Davi vai oferecer sacrifício nas terras do Araúna, e aí ele pergunta lá para o Araúna sobre o sacrifício, e aí o Araúna fala assim, não, meu rei, ou você pode sacrificar, o que pode levantar o altar, você pode pegar os bois, e você pode fazer o sacrifício que você quiser aí ao Senhor, tudo por minha conta. Olha como o Araúna era gente boa. Mas o Davi fala assim, meu querido, eu não vou, jamais eu vou ofertar uma oferta ao Senhor que não me custe nada. Né? Então, nós precisamos pensar sobre a nossa vida, principalmente nesses dias, né? Nesses dias onde as pessoas estão ficando acomodadas nas suas casas, onde as pessoas estão se distanciando, os relacionamentos talvez estão ficando cada vez mais distantes, né? E o meu relacionamento com Jesus, como está, né? Como está a minha adoração ao Senhor? Será que a minha atitude tem sido como a atitude dessa mulher, de entregar a Jesus o melhor? Ou será que eu estou olhando e falando assim, puxa, é um desperdício, né? É um desperdício, podia estar fazendo tanta coisa. E eu estou lendo a palavra, estou orando. O que você tem entregado? O que nós, né, temos entregado ao Senhor? Percebendo o que estava acontecendo ali na sala, Jesus percebendo a indignação dos seus discípulos, né, com aquela mulher, do versículo seguinte aí, ele percebeu e ele falou, por que vocês estão perturbando esta mulher? Por que vocês estão perturbando ela? Ela praticou comigo uma boa ação. Ela ungiu Jesus, preparando Jesus para a sua morte já, né? Faltavam 2 dias para a Páscoa. Olha só, Jesus falou, por que vocês estão perturbando essa mulher? O dinheiro nem é de vocês, por que a atitude dela incomoda tanto vocês, né? E é impressionante, né, como isso às vezes acontece com a gente, né? Quando a gente vê uma pessoa muito dedicada, né? Quando a gente vê uma pessoa muito entregue ao Senhor, a gente vê uma pessoa assim que se dedica, a gente fala assim, nossa, para que tudo isso, né? Para que tudo isso? E aí a gente começa a criticar aquela pessoa que está servindo, que está se dando, que está se entregando. Por quê? Porque a vida dela às vezes desafia a gente. Porque às vezes o comportamento dela mexe com os meus valores. Às vezes o comportamento dela mexe com a minha inércia, né? Mexe com a minha indiferença. O que estava acontecendo ali naquela sala, naquela sala de jantar, as pessoas olhou para a atitude daquela mulher e falou, eita, mulher, para com isso aí, o que você está fazendo? Não precisa tudo isso, não. A gente já está aqui andando com ele há tanto tempo, a gente sabe o que ele precisa, o que ele quer. Não precisa isso, faz o seguinte, vende isso aí, dá o dinheiro aos pobres. E é impressionante como isso é atual, né? E como isso ainda acontece
hoje, né, a gente vê a pessoa ali servindo, dedicada, se dando, e vai, e faz, e visita, e cuida, e está preocupado com a obra, e às vezes a gente está lá, nossa, para que isso? Meu querido, meu amado, precisamos oferecer ao Senhor o melhor. E essa história, essa pequena história aí do Evangelho de Mateus, que nós estudamos esse mês e aprendemos coisas tão preciosas. Estamos agora chegando ao finalzinho com essa história dessa mulher que desafia eu e você, né? Essa história dessa mulher que desafia, que nos desafia a sermos verdadeiros adoradores. A história dessa mulher que nos desafia a entregar a Jesus o que de melhor nós temos, né? E ela fez o que ela pôde. Ela fez o que ela podia, né? Ela entrou, aliás, eu acho que ela foi até além, né, do que ela podia, porque ela nem era convidada, né? Ela não estava na lista de convidados, mas ela foi além. Ela falou assim: ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir de adorar ao meu Senhor. Ninguém vai me impedir. Eu fico pensando, né, naquela época onde a mulher era tão discriminada, né? Naquela época onde a mulher não tinha valor diante daquela sociedade machista, né? Mas Jesus vem e ele dá valor à mulher. E essa mulher enfrenta os preconceitos da sua época. Essa mulher, ela enfrenta a cara feia. Essa mulher enfrenta a cabeça balançando contra ela. Ela enfrenta os olhares. Ela entra naquele lugar e ela fala assim: ninguém vai me impedir de adorar o meu Deus. Ninguém vai me impedir de adorar Jesus. Olha que muitas vezes nós paramos diante de tantas dificuldades. Eu sei que cada um de nós, né, irmãos, cada um de nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. Como essa mulher certamente tinha também, a gente não conhece a história dela, mas a gente, com certeza, ela era pessoa, era um ser humano como eu e você, e ela tinha as lutas, tinha as dificuldades dela, mas mesmo assim, ela entra disposta a adorar ao Senhor, e ela fala assim: ninguém vai me impedir, não vai ser a religião, não vai ser a cara feia, não, eu vou entrar naquela casa, ninguém vai me impedir. Muitas vezes nós precisamos tomar uma atitude assim também, porque a dificuldade sempre vai se levantar contra nós. Sempre vai se levantar contra mim, vai se levantar contra você. Mas o que nos separa é a atitude. É a atitude. É a atitude de dizer assim: eu vou fazer. Eu vou adorar o meu Senhor. E Jesus fala assim para os seus discípulos: para com isso, para de perturbar essa mulher, deixa ela passar, ninguém impeça ela. Né? E ela entra ali e ela unge Jesus, preparando já Jesus para a morte. O texto fala que faltava 2 dias para a Páscoa. Ela sabia que ela não teria outra oportunidade. Ela sabia, ela falou assim: poxa, o momento é agora que eu vou entrar. Ninguém vai me impedir de entrar nessa casa e adorar ao Senhor. Ela sabia que ela não teria outra oportunidade. Eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente acha que a gente sempre vai ter outras oportunidades, né? E eu peço a Deus que nos dê muitas oportunidades, mas a gente precisa viver como se as não tivesse. Precisamos adorar a Jesus como se não tivesse mais, né? Como se fosse o último dia das nossas vidas, como se não houvesse o amanhã. É dessa forma que nós temos que adorar e viver para o Senhor. E essa mulher fez isso. Ela entrou e ela adorou, e Jesus falou: deixa ela, porque
ela está discernindo os tempos. E muitas vezes nós não temos essa percepção de perceber o tempo. E por falar em tempo, né, nós vivemos, não tem como não falar, né, que nós vivemos dias difíceis também. Dias difíceis, e nesses dias difíceis, Jesus nos convida a derramar sobre ele o vaso de alabastro, a derramar sobre ele aquilo que é precioso para nós, aquilo que te custa alguma coisa. Ele te convida a entregar sobre ele. E aí, ele fala assim, ó, eu lhes asseguro, Jesus está dizendo ali o seguinte, ele está falando assim, ó, eu garanto que aonde esse evangelho for anunciado em todo mundo, em toda a terra, aonde esse evangelho for anunciado, também será contado o que essa mulher fez. Também será contado o que ela fez em sua memória. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, ó, a lição de adoração dessa mulher vai ser ensinada em todo mundo. Aonde o evangelho for anunciado, vai ser anunciado a história dessa mulher. Aonde o evangelho for anunciado, vai ser pregado. Se alguém quiser saber sobre adoração, vai ter que passar pela história do que aconteceu nessa casa. E é maravilhoso, né? Porque eu me lembro aqui também do Salmo 113, que diz assim, quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o céu e a terra. Né? Diz assim que do lixo ergue o abatido, e do monturo ele ergue o necessitado e faz assentar com príncipes, sim, com príncipes do seu povo. E essa mulher, ela entra ali como uma mera desconhecida, né? Como alguém que ninguém sabia quem era. Mas Jesus falou assim, você não precisa saber o nome dela, você não precisa saber quem ela é, você só precisa saber o gesto dela. Você só precisa conhecer o gesto de adoração que ela fez. E você precisa fazer igual. Você só precisa saber, porque agora, aonde for anunciado o evangelho, essa história vai ser contada. Essa história vai ser contada. Tanto é que nós estamos aqui, ó, há mais de 2000 anos, né? E estamos aqui contando a história. Um dia, Jesus estava na casa lá do Simão. E aí essa mulher entrou. E ela revolucionou, ela deixou todo mundo indignado, ela deixou todo mundo ali tocado com a atitude de adoração dela. E o legado dela ficou um legado, o legado que nós estamos falando hoje aqui. E nós precisamos pensar no nosso legado. Qual é o legado que eu estou deixando? Qual é o legado que você está deixando nesse mundo? Qual é o legado seu? Jesus falou assim, eu garanto que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo mundo, também o que ela fez vai ser contado. Vai ser contado. O gesto de adoração dessa mulher vai ser contado, vai ser ensinado. Todos que querem aprender de adoração vai ter que entrar nessa casa, vai ter que ver essa mulher que derramou esse perfume caro, essa mulher que enfrentou a cara feia, essa mulher que enfrentou a dificuldade. Quem quiser aprender sobre adoração, olha para a vida dessa mulher. Olha para a vida dessa mulher que você vai aprender sobre adoração. Meu querido, a gente aqui nesta manhã, batendo esse papo aqui na nossa escola bíblica, né? Na nossa escola bíblica dominical. E eu fico aqui pensando, né? O que falarão de mim? Qual é a história que contarão, né? Pastor Jair era um homem apaixonado pelo Senhor, né? Que história contarão sobre você, né? Que história contarão sobre nós? Aqui conta a história de uma mulher que revolucionou a adoração. E Jesus,
E a história dela chama a atenção de Jesus. E Jesus fala assim, poxa, essa história vai fazer parte do Evangelho de Jesus. É interessante que todos nós, né, eu penso pelo menos que todos nós almejamos coisas grandes, né, fazer coisas relevantes para a história, né, coisas relevantes para o cristianismo. E essa mulher, com um gesto de adoração, a história dela entra para o Evangelho. Por isso que Jesus, ao encontrar com aquela mulher samaritana, né, ele fala assim, ó, bem a hora. E essa hora já chegou, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, ele procura a tais que assim o adoram. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E nesses dias, principalmente, precisa surgir verdadeiros adoradores. E eu e você, meu amado, precisamos nos posicionar como adoradores, né? Como essa mulher que ela falou assim, ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir. E o que está nos impedindo de adorar ao Senhor? O que está te impedindo de adorar a Deus? O que está impedindo você? O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu estou bem certo. Eu estou muito certo. Ou seja, ele fala assim, eu estou convicto de que nada, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade e nenhuma outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa verdade, ela é profunda e maravilhosa, porque, meu querido, nada pode separar você do amor de Deus. Nada, ninguém pode impedir você do amor de Deus. Se alguma coisa ou alguma outra criatura, né, está te afastando do amor do Senhor, isso não tem poder, isso é você que está permitindo esse afastamento, é você que está permitindo esse esfriamento, é você que está permitindo essa indiferença crescer no seu coração. Então, eu quero convidar você a, nessa manhã, a olhar para o exemplo dessa mulher, a olhar para o exemplo dessa mulher tão simples, mas que entrou para a história, que venceu todas as dificuldades para adorar ao Senhor, que venceu todas as dificuldades para entregar a sua adoração a Jesus. E como você, meu amado, avalia a atitude da mulher do vaso de alabastro? Como você avalia a atitude dessa mulher? Como você que está aí, ó, conectado com a gente, aí manda aí a sua mensagem, né? Manda aí a sua mensagem para nós. Como você avalia a atitude dessa mulher? Aí entra uma pergunta agora que vai dentro de nós aí, vai rasgando, né? Rasgando por dentro aí, ela fala assim, você tem derramado o seu coração aos pés de Jesus como essa mulher? Você tem derramado, você tem se prostrado aí diante do Senhor como essa mulher? Ou será que as dificuldades têm parado você? Ou será que as dificuldades, que são muitas, né? Não são poucas, será que as dificuldades têm conseguido parar você? Como você tem derramado o seu coração aos pés do Senhor? Participe aí conosco aí agora, né? No chat aí, envie a sua mensagem. Jesus te chama para ser um adorador. Jesus te chama para entregar a Ele
o que de mais precioso você tem. Eu posso falar sem medo de errar que o que de mais precioso você tem é a sua vida. A vida é o seu tempo, né? Você tem derramado o seu coração aos pés de Jesus como ela? Participe aí conosco. Ela ofereceu ao Senhor o que havia de mais precioso à vista dos homens. No entanto, ao fazer o que fez, a mulher do vaso de alabastro não derramou apenas um bálsamo aos pés de Jesus. Ela derramou seu coração ao se render a ele. Por isso, a atitude dela seria lembrada em todo o mundo. Aleluia. Aleluia. Ela ofereceu ao Senhor o que havia de mais precioso, né? Que havia de mais precioso à vista dos homens. No entanto, ao fazer o que ela fez, ela não derramou apenas um bálsamo. Ela não derramou um valor econômico. Ela derramou o coração. Ela derramou a vida aos pés do Senhor. É como se tudo parasse naquele momento e ficasse só ela e o Senhor. E é isso que a gente precisa, né? Parar. Sabe aquele momento em que parece que não existe mais ninguém, que está só você e Jesus? Todos nós precisamos disso. Você precisa, né? Estou te falando hoje nessa manhã aí, ó. Você precisa ter um momento, você e o Senhor. Momento de você se derramar. Momento que você vai chorar aos pés do Senhor. E ela derramou. Derramou o coração. Derramou a vida. E aí Jesus fala assim, quer saber de uma coisa? A história dessa mulher vai ser lembrada. Lembrada, onde o evangelho for pregado. Meu querido, que você, que eu, né, que sejamos adoradores. Que sejamos adoradores. Que a história dessa mulher nos inspire e que a história dela nos ensine, né, a sermos aí verdadeiros adoradores. Um bom domingo, que Deus abençoe você. Bom domingo, meu amado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. À noite vamos ter o nosso culto presencial, agora talvez com mais pessoas, né, que a gente passou para a fase amarela, os idosos poderão participar conosco, as crianças. Lembrando que nós queremos fazer tudo com muita segurança, com muita responsabilidade, e nós tomamos todas as medidas, né, conforme as orientações dos órgãos aí da vigilância sanitária, e sobre distanciamento, álcool em gel. Vamos procurar fazer a nossa celebração dentro de mais ou menos uma hora e meia no máximo, e eu convido você a celebrar ao Senhor conosco. Hoje à noite você tem a oportunidade aí de derramar o seu coração, derramar a sua adoração em louvor diante do Senhor. Um excelente domingo para você, né? Um domingo abençoado para você e para toda a sua casa, para toda a sua família. Esse bate-papo aqui é tão gostoso, né? Mas que a gente poderia ficar até um tempo a mais aí. Mas nós temos a Escola Bíblica dos Jovens também, e à noite temos o nosso culto, e é muito bom estar com você aqui, compartilhando da palavra do Senhor. Eu sei que é uma palavra que é simples, mas o Evangelho de Jesus é isso aí, é a simplicidade, né? É vida na nossa vida, né? Não tem muita teoria, não. É você pegar, ouvir e praticar. Então, que você hoje escute a história dessa mulher e você busque ser um adorador como ela. Sei que as dificuldades virão sobre a sua vida, como vem sobre a minha. Você não sabe tanto de dificuldade que eu tenho passado nesses dias, mas eu estou adorando ao Senhor. Eu estou celebrando a Ele. Como diz o cantor lá,
Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Um bom domingo para você.